meus queridos irmãos, e hoje o tema de hoje é um tema que, assim, às vezes causa um pouco de confusão, às vezes causa um pouco de polêmica, às vezes indignação de alguns irmãos, mas é mais tranquilo. Vamos estudar, vamos aprender, vamos conhecer aquilo que Deus pode colocar em nós, e é isso mesmo, conhecer a Deus nos leva aos frutos do Espírito Santo. E isso, vamos primeiro começar com essa reflexão do dia para você, meu irmão. Você pode interagir aqui no nosso Instagram, infinitoamor.sp, para você, fala aí, ter dons espirituais ou manifestar o fruto do Espírito. O que você acha? O que você quer? O que você almeja de Deus? O que você acha mais importante para a vida de um crente? É um ou outro? Qual que você quer? Fala aí, pode comentar. E aí a gente está ali. E segundo, nós podemos fazer, vou falar assim, característica. Você sabe qual é a característica dos dons espirituais e o fruto do Espírito Santo? Você sabe qual é, se o dom espiritual é um caráter, é uma característica do nosso caráter como crente, ou é uma ferramenta para a gente interagir ou servir dentro do reino de Deus? O fruto do Espírito, isso é manifestação do caráter de Deus em nós, ou é uma habilidade especial para eu exercer meu ministério? Fala aí, fala o que você opina. Manda uma mensagem no WhatsApp, manda uma mensagem ali no YouTube da Dore Mais FM, pode comentar, a gente vai responder. E eu quero trazer um agradecimento, como sempre, aos irmãos que interagem, que mandam. Você pode mandar também, manda a tua mensagem, a gente vai colocar aqui. Antes de terminar o programa, nós iremos falar o teu nome, fazer uma saudação especial. Saudação especial hoje é para o nosso irmão Victor, o filho do pastor Edson, da Pentecostal da Bíblia, amigo nosso de grandes datas. O nosso irmão, como sempre, o João Paulo, o Paulinho, que sempre interage com todos os nossos materiais e conteúdos que colocamos aí na Infinito Amor. Deus abençoe grandemente. Um abraço especial para você, para sua esposa. E agora, mais uma vez, o meu amigo, como sempre, Murilo Silva, que é amigo também da Dore Mais FM, da Fios e IoT. Deus abençoe grandemente. Obrigado pela mensagem. Como sempre, obrigado pela mensagem que nós temos, que é muito grande. Eu tenho certeza que vai frutificar muito, muito essa mensagem. Deus abençoe você, a sua família, os seus filhos, e glória a Deus pela sua vida. Maria Alice, ela nos manda aí do Instagram. Eu não consegui identificar de onde que ela é, mas eu vi algumas fotos aqui em São Paulo, assim que Deus abençoe, Mar. Em nome de Jesus. A Viva Reino do pastor Augusto Costa. Deus abençoe, seja multiplicado esse Aviva Reino. Eu quero mandar um abraço especial para os nossos irmãos, queridos irmãos, que nos visitam às vezes aí na Infinito Amor. Já fizemos culto e estamos para fazer um culto na casa deles. O meu irmão Fernando e a irmã Maria, Deus abençoe aí da Vila Mascote, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E o meu querido amigo, irmão, companheiro de altas horas e aquele que me acompanha em todas as coisas, trabalhamos juntos e estamos trabalhando de novo, mas agora também aprendendo juntos a palavra de Deus, meu irmão Bruno querido, Deus abençoe, Bruno Roma. E agora vamos para essa introdução sobre o tema. O tema está em Gálatas, muita gente conhece, Gálatas 5, Manda a tua mensagem, faz uma interação e nós queremos ouvir, queremos saber o que você está opinando sobre isso. Mas o fruto do Espírito, ele está em Gálatas 25, no versículo 22. Mas eu gosto de falar do 22 e do 23, porque realmente para isso que tudo isso se manifesta em nós, para que nós não fiquemos abaixo da lei, para que nós não fiquemos naquilo que era algo que não poderíamos vencer como seres humanos simples e normais, mas que agora, com o fruto do Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus, aquele Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito que antes não podia habitar em ninguém, só habitou em Jesus, o tabernáculo de Deus aqui na terra, e agora
agora por meio dele, ele pode habitar em cada um de nós. Já não é Deus conosco, é Deus em nós. E esse fruto, ele manifesta, sim, manifesta o caráter de Deus nas nossas vidas. Vamos ler Gálatas 22, 23, com algumas acotações. E vamos fazer essa explicação. O fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, paciência, que às vezes é tão difícil a gente ter, benignidade, amabilidade, bondade, fé, ou também em algumas traduções fala sobre fidelidade, mansidão e temperança, que hoje nós reconhecemos essa palavra como domínio próprio, mas é um pouquinho mais que domínio próprio, é temperança, é a maneira com que eu coloco o tempero, o gosto daquilo que eu faço, sem eu exceder os meus limites. E sobre essas coisas não há lei. Imagina, se você aplicar isso, não há nada que te condene, irmão. Se você manifestar os dons do Espírito Santo na tua vida, o povo vai ver a manifestação do caráter de Deus em um simples ser humano, em um simples mortal, e ele vai poder glorificar o nome do Senhor, vai poder glorificar aquele Deus que está sentado acima de todas as coisas. É isso que Jesus falou, sim, em Mateus, quando ele disse: vós sois a luz do mundo, e façam essas obras para que os homens vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. E aí eu vou trazer essa comparação que às vezes é muito polêmica, né? Tem muita gente que fala que isso é fazer, que isso é fruto, que isso são obras. O que é para você? Bom, você pode se manifestar, você pode escrever, e eu quero ouvir o que você opina. Eu, como sempre eu digo, prefiro não falar sobre as minhas opiniões, mas eu prefiro falar mais sobre aquilo que está escrito e, às vezes, também sobre o que eu entendo sobre o que está escrito. Claro, eu posso errar, com certeza, mas o importante é que a gente sempre está tendo o cuidado, né, de trazer algo que está aqui, que está escrito, e não que está aqui no meu coração, né? Que aquilo que está escrito seja mais forte, que Deus seja certo e que o pastor Germán seja errado. Então, por isso que a gente tem que ler, reler, repassar, e por isso que nós precisamos conhecer, sim, nosso Deus através da sua palavra. E nesse caso, conhecer os frutos do Espírito é conhecer o fruto da semente que foi colocada em nós. Você lembra aquela semente? Que sem Deus colocar a sua semente em nós, Ele não nos conhece. Que quando o Senhor falar assim, e um dia nos dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, curamos, fizemos milagres, maravilhas. Ele disse assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, Ele não vai conhecer vocês. Então, será que profetizamos em Teu nome, aí estão os dons espirituais, em Teu nome fizemos milagres, curamos pessoas, não vos conheço? Então, aí está uma das perguntas que a gente fez. Será que manifestação dos dons na vida de um crente, eles são fruto da salvação? Eles são manifestação ou evidência da salvação de um crente? Bom, aí a palavra está me dizendo que não. Por isso, mas e aí os frutos do Espírito? Será que os frutos do Espírito sim, evidência da salvação que está em mim? Será que eu preciso manifestar os dons para eu ser salvo? Ou será que quando eu manifesto, ou quando Deus manifesta em mim não é os dons, perdão, os frutos do Espírito Santo, aí é uma evidência visível, não somente do dom espiritual de Deus na nossa vida, não somente do caráter divino de Deus nas nossas vidas, mas também da salvação que está selada em nós. Será que é isso, Germán? Será que está falando besteira? Não sei. Você pode falar, você pode opinar, você pode falar o que você acha. Se você colocar aí, talvez a gente passe
eu não sei como estamos aqui com a programação, passar um áudio se a pessoa mandar, mas pode ser. Então, a gente pode fazer, pode mandar o teu áudio, manda um áudio de até 1 minuto no máximo, no nosso WhatsApp 11 55 61 7111, 11 55 62 7111. E você pode me dizer, bom, como que eu identifico isso? Bom, você identifica as pessoas. Se alguém é amável, você vê se é realmente o fruto do Espírito, se a pessoa é amável porque é amável. Você lembra que nós falamos no dia que estávamos falando sobre a amizade, sobre as pessoas fazerem coisas ou as pessoas buscarem amizade com as pessoas por causa de um interesse? Então, pelos frutos vos conhecereis, disse o nosso Senhor. Qual é o fruto? É o que eles fazem ou a motivação pelo que eles fazem? Mas como que eu faço, pastor Germán, para saber qual é a motivação? Só Deus pode sondar os corações, sim. Mas o que ele manifesta hoje, com caráter de amabilidade, de paciência, de longanimidade, de benignidade, como você quiser chamar, você vai saber se ele está fazendo isso, mas só o tempo vai dizer. Se essa pessoa ela está fazendo isso porque o Espírito Santo de Deus está nela, ou se ela está fazendo isso hoje porque amanhã ela vai te pedir alguma coisa. Só o tempo vai dizer, meu irmão. Mas eu quero te dizer uma coisa, o tempo, ele desmascara todas as coisas. Não há nada que esteja nas trevas que não venha à luz. Por isso que a gente precisa não somente manifestar, mas também confessar. Por quê? Porque confessar também é aquilo que manifesta em nós, aquilo que o Senhor faz. E manifestar o caráter de Deus significa também entender que aquilo que Jesus nos falou de arrepender-vos, que é chegado o reino de Deus, manifestando aquilo que é arrependimento em mim, é ter um coração constrito, é ter um coração arrependido, é me arrepender das coisas, é ali que eu consigo viver no reino de Deus, aí que eu consigo entrar, viver, participar das coisas do reino, porque senão parece que eu fico marginalizado, na margem ali. Será que estou um pouquinho dentro, estou um pouquinho fora, estou entrando, estou voltando? Então, meus queridos irmãos, é assim, justo essa semana que a gente ia falar sobre o fruto do Espírito Santo, só pela misericórdia de Deus, essa carne não parou de me deixar e querer vencer naquilo, e muitas vezes até venceu, né? Porque a gente é vencedor em Cristo Jesus, mas a gente perde algumas batalhas, né? Não quer dizer que você não perca nenhuma. Mas é assim, meus irmãos, é isso que você tem que entender, que você tem que estar sempre com o coração voltado para Deus, e quando você erra, quando você perde a paciência, quando você fala, é você tentar não somente pedir perdão, mas também tentar mudar isso na vida. Isso é o mais difícil, irmão. Mas isso eu não posso fazer. Você também não pode fazer, irmão. Mas o Espírito Santo de Deus é que pode fazer. Por isso, meu irmão, todas essas coisas, como que eu posso garantir isso em mim? Eu assisti um filme que se chama assim, O que Jesus faria, né? E as pessoas falavam assim, bom, quando eu vou fazer uma coisa, para eu saber se está certo, se eu realmente conhecer aquele Jesus, que é o Jesus da Bíblia, e eu perguntar, né, para mim mesmo, o que Jesus faria nessa situação, eu tenho certeza que eu vou ter uma resposta não somente minha, pelo que eu tenho conhecimento, mas claro, o Espírito Santo, ele traz dentro de mim aquilo que está no meu conhecimento. Então eu preciso conhecer Jesus, tá bom? Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso conhecer a Bíblia, para conhecer esse Jesus bíblico, como eu falei, não o Jesus daquela apresentadora de televisão, mas o Jesus da Bíblia. Esse Jesus da Bíblia, conhecer o seu caráter, e eu entender que eu conhecendo ele, se eu faço para mim essa pergunta e digo assim, o que Jesus faria? Poxa, aí eu estou muito mais perto de saber se eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Então,
Se eu conheço Jesus e eu sei que Ele está em mim, que o seu Espírito Santo, manifestar o fruto do Espírito significa refletir, manifestar o caráter de Cristo em nós, porque isso são qualidades que só Jesus tem. Sim, são qualidades que só Jesus tem. Ah, mas as pessoas são amáveis. Sim, as pessoas elas sabem se relacionar com pessoas, né? As pessoas sabem fazer isso também para ter coisas em troca. Mas o único que realmente veio ao mundo e manifestou esses dons sem querer nada de ninguém, a não ser, sim, a sua vida, a sua alma, a sua fé, né? a sua reinserção, né? Dentro da família de Deus, e isso é o único que Jesus queria. Ele era o irmão perfeito, ele era o irmão maior, ele é o primeiro de todas as coisas, ele era o único, mas ele quis se transformar em primeiro, ou seja, aquele que tinha tudo para si mesmo, ele decidiu compartilhar isso com você, compartilhar comigo, compartilhar a sua herança. Quem que faz isso? Me fala assim, com uma mão no coração, se você é o irmão maior, sim, e você sabe que a lei brasileira ela divide para todos os irmãos em partes iguais, sim. E se hoje eu falaria para você, não, vai mudar a lei, agora é só o maior que vai receber, será que você falaria, não, vou vender e vou dar a minha parte para os irmãos? Irmão, é assim que funciona. É assim que a alma humana funciona, é assim que a nossa carne, os nossos desejos funcionam dentro de nós. Mas ainda há um milagre sendo feito dentro de você, é uma semente que vai trazer. Por isso que eu quero que você também me fale sobre esses exemplos, né, que a gente fala no dia a dia, aquelas coisas que parecem coisas simples, parecem coisas que, como eu falo sempre, eu não vou falar mais isso, mas eu vou falar a única vez e a última vez aqui. Tem gente que fala, nada a ver. Mas esse nada a ver tem tudo a ver, meu irmão, tem tudo a ver, porque é a única forma não é saber se os outros estão fazendo isso por uma questão de interesse, é saber se eu estou fazendo isso. Imagina se cada ser humano na Terra, em vez de olhar o que o outro está fazendo e como o outro está fazendo, olhasse para si mesmo e visse se ele está sendo egoísta em si mesmo, se ele está fazendo isso por algum interesse e ele abrir mão disso para fazer e manifestar mesmo o caráter de Deus na sua vida, será que o mundo não funcionaria melhor? Será que ninguém precisaria dar? Será que não precisaria nem lei, né? Porque se sobre essas coisas não há lei nem mosaica, nem dos homens, nem de nada, irmão. Porque se você agir na tua vida, como que você vai fazer alguma coisa errada? Como que você vai roubar alguém? Como que você vai caluniar alguém? Como que você vai fazer alguma coisa, dar calote? Não, jamais. Que isso que é amar o próximo como a si mesmo. Eu entender que aquilo que eu quero para mim, eu já não quero mais para mim, eu quero para o outro. É assim que Cristo veio a essa terra. E é assim que Paulo diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que Ele deu a sua vida pelos seus irmãos, Ele deu a sua vida mesmo passando por coisas, por provações, por doenças, enfermidades, cadeias, sendo abandonado pelos seus amigos, irmãos. E Ele até o fim, Ele permaneceu firme, manifestando esse não somente amor de Deus, porque não é só amor, é amor, benignidade, bondade, temperança, todas essas coisas são as que nós temos que temperar. E aí, me diz, qual é a mais difícil? Para mim, puxa, eu tenho várias, né? Mas eu sei que a paciência é uma das coisas que mais difícil que resulta para mim e para você. Fala aí, escreve ali nos comentários, escreve ali no YouTube, escreve aqui no Instagram. Me diz aí qual é a evidência que você já carrega. O que é? Eu faço as coisas, eu sou amável por ser. Eu sou amável, eu dou coisas sem esperar nada. Sim, será que você faz isso? Será que você pensa, vou dar algo para o irmão?
Mas eu não quero nada em troca. Ou será que você fala assim, será que eu quero algo desse irmão? Vou dar alguma coisa para ver se ele responde da mesma maneira. Cuidado, meus irmãos, cuidado, minhas irmãs. É isso que não agrada a Deus, é isso que não é manifestação dos frutos do Espírito. Isso, pelo contrário, é você se disfarçar de ovelha e por trás ser um lobo devorador. Claro, essa palavra é para os falsos profetas. Mas será que o falso profeta alguma vez foi uma ovelha verdadeira? Será que o falso profeta alguma vez foi um profeta verdadeiro? Bom, a maioria sim, irmão. A maioria, por coisas de interesses, eles vão voltando, né? A sua inclinação, que já não é mais para o Espírito, para as coisas da carne. Então vai atrás dos interesses. Vamos falar sobre o falso profeta, mas não é hoje. Hoje vamos falar sobre o que você faria e o que Jesus faria. É tão simples como isso. Eu quero dizer, é simples você entender, é simples você discernir. O que é difícil é manifestar realmente. Por quê? Porque o fruto não é algo que eu posso fazer. Será que você pode tirar... Sim, você pode arrancar uma laranja de uma laranjeira, né? Não pode? Sim. Mas será que você pode fazer alguma coisa para crescer essa laranja? Você não pode. Ela só vai nascer por quê? Porque você vai colocar terra, porque vai estar no lugar que receba sol, porque vai ter um lugar onde a água, né? Se não tiver água passando por baixo da terra, você vai regar ela. Então precisa coisas. E é isso que a gente precisa fazer. A semente de Deus está dentro de nós. Agora, será que a minha terra é aquela pedra? Será que a minha terra está ofuscada, né, oprimida por espinhos? Ou será que ela caiu em boa terra, onde aí tem água todo tempo, ela está bem cuidada? Será que você está cuidando por essa terra que é o teu coração, que é a tua mente? Será que você está cuidando as boas sementes, ou você está deixando crescer outras sementes? Então, é isso que, irmão, vamos fazer. Mas antes que nada, vamos para uma transição. Eu quero que você conheça a Infinito Amor. A Infinito Amor é uma igreja que nasceu, né, num trabalho totalmente espiritual, um trabalho totalmente evangelístico, social, que além da Infinito Amor está se multiplicando em alguns ministérios no nosso trabalho, mas hoje a Infinito Amor ela tem esse conhecimento de saber que esse Deus que nos ama, esse Deus que veio, que enviou seu Filho, nos amou primeiro. Agora nós sabemos e manifestamos esse amor de Gálatas 5:22, nós manifestamos esse amor através de uma vida de cuidado, de uma vida de nos preocupar pelas pessoas, de tentar servir naquilo que a gente pode, né? Porque a gente pode servir em quê? Trazendo uma palavra, trazendo uma oração, trazendo, né, algum aconselhamento, mas não é só isso, irmão. Não é simplesmente o serviço, não é um psicólogo que você paga lá, você vai lá meia hora e você sai. Não. É uma vida de compromisso com o reino de Deus, com as coisas de Deus. E é isso que é o infinito amor de Deus. Não é o incondicional amor de Deus, porque o amor de Deus é condicional, o amor de Deus é exclusivo, não é inclusivo, não é inclusivista, mas é exclusivista. É para aqueles que creem no seu Filho, é para aqueles que manifestam o amor de Deus na sua vida. E é isso que nós queremos fazer. Convidar você para participar conosco dos nossos cultos, domingo 10 horas da manhã. Você pode participar do nosso culto ao vivo através da internet, ou você pode vir, manda uma mensagem, nós vamos entrar em contato com você, nós vamos cuidar de você. Vamos ver essa vinheta, em nome de Jesus. Seja parte da família Infinito Amor. Somos uma igreja bíblica e convidamos você para participar conosco de nossos grupos de estudos, onde priorizamos a palavra, cuidando de quem Deus mais ama, você. Junte-se a nós através do WhatsApp 11 5562 7111 para experimentar o amor infinito de Deus. Família Infinito Amor. Graça que transforma vidas.
queremos cuidar de você. Queremos cuidar de você. Manda uma mensagem, meu irmão. Amanhã tem culto no Infinito Amor, 10 horas da manhã. Mas você pode participar ao vivo ou você pode participar presencial também. Você pode enviar uma mensagem. Nós estamos na zona sul de São Paulo, mas manda uma mensagem. Vamos deixar aí na intriga para você fazer a tua parte. Eu quero mandar um abraço muito grande a Lorival Vaz e a Mauri, que nos acompanha através da YouTube da Adore Mais FM. Sejam bem-vindos. Deixa aí a sua mensagem, manda uma mensagem ali, interage que a gente vai entrar em contato com você. Nós temos o Wellington Barbosa, Império Fitness, o Robinho, a Neuza, o ABC Drinks Importados, o Leo Black. Deus abençoe, meu querido amigo Leo Black, irmão. A Gisele Ventura, glória a Deus, há tanto tempo que a gente não se vê. Nós já fomos visitar, nós congregamos junto, irmã. Estamos aí sempre orando pela irmã, glória a Deus. E a nossa irmã Geilka, que nos acompanha aqui pelo Instagram, infinitoamor.sp. Deus abençoe, meus irmãos. Mas vamos desenvolver mais um pouquinho esse tema? Sim. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Sobre essas coisas não há lei. São 9 frutos do Espírito Santo. São 9 frutos que a gente pode trazer, desenvolver em nós. Mas será que sou eu que coloco a mão nesse desenvolvimento? Ou será que o próprio amor de Deus que pode fazer? Amém. Ao Mauri, Deus abençoe. O Lorival Vaz, ele falou a paz de Deus, a graça de Deus para o irmão. Deus abençoe. José Mauri, Deus abençoe também. Nós acreditamos que podemos estar juntos, que podemos participar disso, que podemos conhecer um pouco mais da palavra de Deus. E é por isso, irmão, sempre as pessoas elas confundem, né? Às vezes ou confundem o propósito ou realmente fazem uma mistura meio estranha entre o que são o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. E eu vou sempre fazer uma ressalva, né? O que é o dom? O dom é algo dado. O que é o fruto? O fruto é algo que nasce, né? Então, o dom do Espírito Santo... Oi? Glória a Deus. E ele está, o Lorival, ele disse assim: quando recebemos o Espírito Santo, os frutos todos recebemos, os dons são individuais e precisamos desenvolvê-los. Glória a Deus. Obrigado aí pela sua resposta. E é realmente isso. Na verdade, os dons do Espírito Santo é algo que a gente precisa buscar. Por quê? Deus dá a quem pede. Né? Assim como falou assim, a sabedoria, diz assim: quem não tiver sabedoria, peça a Deus que Ele a dá liberalmente. Então, se eu tirar sabedoria e eu falar assim, profecia, quem não tiver profecia, que você peça a Deus que Ele a dá liberalmente, porque os dons é Deus que dá. E eu falo mais aí, eu quero me comprometer mais com essa palavra. Eu não dá tempo para aprofundar, mas eu quero dizer, irmão, a manifestação dos dons do Espírito Santo, sim, é por aquilo que você pode buscar, sim, mas é dom de Deus, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com salvação. A gente viu, Jesus disse assim: e naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos milagres, maravilhas, não cuidamos pessoas, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele falou mais: não vos conheço. Então, será que eu posso manifestar os dons do Espírito Santo e perder a salvação? Sim, essa palavra, essa passagem de Jesus está me dizendo isso. E agora, com respeito aos frutos do Espírito e a salvação, será que isso realmente é o fruto da manifestação da salvação que há em mim? E eu acredito nisso fielmente, firmemente. Por quê? Porque, na verdade, você não tem como trazer os dons do Espírito Santo se não tiver o Espírito de Deus. E se esse Espírito de Deus não estiver fazendo a transformação que Deus pode fazer com essa nova natureza que nós recebemos, nós jamais manifestaríamos isso. Então,
Esse é o trabalho da santificação, mas é o trabalho da salvação. Por quê? Porque já está escrito: foste salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. O que significa isso? Eu fui salvo quando aceitei Jesus, quando eu reconheci que Ele era Senhor e Salvador da minha vida, quando eu reconheci que Ele é o Filho de Deus, aquele que morreu pelo meu pecado, quando eu reconheço e confesso com a minha boca, eu automaticamente passo a ser filho de Deus, eu recebo o Espírito Santo de Deus, e ali começa o caminho da salvação. Que a salvação não é algo que você recebe e acabou. A salvação é algo que você recebe e que ela precisa ser desenvolvida, ou seja, a mão do jardineiro colocou a semente em você. Puxa, glória a Deus, maravilha, grande milagre. Grande milagre, não? É o maior milagre que existe na vida. Só que é um milagre que eu preciso deixar ele continuar crescendo. É um milagre que é assim, imagina, um mundo espiritual. Você estava morto para Deus, aí você vive em Deus. O que significa viver em Deus? É um novo jardim se planta dentro de você, que não existia antes. Mas será que se eu deixar de cuidar dessa plantinha, ela não morre? Claro que morre. Será que se eu não continuar jogando água, ele vai morrer? Claro que vai morrer. Então, irmão, você tem uma semente. Mas a única maneira disso frutificar é você jogando água. E qual é a água, meu irmão, que você tem que jogar? A água da vida, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. É isso, é a comunhão, é um constante relacionamento com Deus. Apesar de tudo, irmão, apesar das perseguições, apesar das nossas incapacidades, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, que às vezes a gente não quer deixar eles e às vezes eles não querem deixar nós, né? Então é assim, apesar de tudo isso, a gente precisa ir nessa caminhada, essa caminhada que é uma caminhada de um processo de salvação, e esse fruto ele começa a frutificar, a crescer e a dar cada vez mais frutos, quanto mais santificação estiver em mim, ou seja, quanto menos de mim tiver em mim e mais dele tiver, aí mais frutificação tiver. Então esse que é realmente, agora sim, vai ter um dia que eu não vou ser mais eu. Vai ter um dia que realmente vamos ter a transformação completa. Essa carne pecaminosa que tem desejo não vai ter mais. Agora não vamos ter mais doença, não vamos ter mais dor, não vamos ter mais choro, não vai ter mais morte, não vai ter mais desejo de pecado. Glória a Deus por esse dia. Aí termina a nossa salvação. Ela começou no dia que você recebeu Jesus, mas durante esse tempo você precisa manter esse jardim. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque há dons, sim, há diversidade de dons, mas a manifestação de cada um, como o irmão disse, é aquilo que foi útil. Para quê? Para serviço, para o reino de Deus, para a igreja. Os dons que eu tenho não são nem para mim. E eu falo assim, Jesus, ele tinha dons? Tinha. Mas como? Ele fazia milagres, a operação de milagres é um dom. Sim, qual é o milagre? Bom, Jesus fez uma coisa, ele foi para o deserto, o diabo chegou, quando ele teve fome, um dia eu vou falar sobre esse teve fome, quando Jesus teve fome, o diabo disse, já que tu és o Filho de Deus, e eu vou dizer por quê, porque 40 dias antes, uma voz abriu os céus e disse assim, esse é meu filho amado em quem me compraste, e o diabo estava ali ouvindo, esse mesmo diabo foi lá e falou assim, já que você é o Filho de Deus, o queridinho de Deus, já que você é esse cara, bom, beleza, você não tem fome, tem 2 pedras aí, transforma em pão. E Jesus disse assim, nem de todo pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Opa, que palavras, Jesus. Mas será que Jesus falou isso porque não podia fazer? Bom, 2 pães, 2 multiplicações dos pães. Jesus demonstrou que ele podia sim multiplicar os pães, que ele podia não somente multiplicar, sino criar pães, a fazer aparecer à vontade para alimentar 5.000 homens. Imagina quantas mulheres e crianças tinha nesse lugar. Mas qual é a questão aqui? A questão é que Jesus ele fez para si mesmo? Não, ele fez para os outros. Quando era para si mesmo, o que Jesus precisou? Não, eu não preciso de pão. Eu preciso da palavra que sai da boca de Deus. Como diz Jesus, aquilo que eu falo não é de mim,
é aquilo que eu recebi do Pai, é aquilo que eu ouço do Pai. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. Então, irmão, como que eu faço para viver essa vida? Não é você fazer milagres. Sim, os milagres vão acontecer, mas é você ser um milagre. É você estar dia a dia, você ouvindo a voz do Senhor dentro de você, você tentar fazer alguma coisa errada e o Espírito Santo fala assim: não faça, meu filho. Você volta atrás e fala assim: mas Senhor, não sei o que, não faça. E você vai lutar com isso, mas cada vez vai ser mais tranquilo, cada vez vai ser mais leve. E depois, quando você realmente trouxer a obediência para a tua vida, esse milagre vai acontecer dia a dia. E sim, você não é por você, é pela graça de Deus. A graça, o poder sobrenatural que está sobre a tua vida, o Espírito Santo que também é sobrenatural, está dentro da tua vida para que você possa vencer o pecado. E é isso, e a forma é, bom, será que está dando certo isso em mim? Será que está dando certo esse processo? Bom, a única maneira é ver se você está manifestando os dons do Espírito Santo através de você. Então, meus irmãos, será que você está manifestando? Será que eu estou manifestando? Bom, às vezes eu dou um tapa na cara, às vezes eu recebo. Por quê? Porque é assim, irmão, eu indo e volta, não estou justificando o pecado, estou dizendo pelo contrário, né? Como disse Paulo, será que porque o pecado superabundou, agora superabunda a graça, será que posso continuar pecando? Não, de maneira nenhuma, mas o pecar, ele me traz a consciência de que eu preciso vigiar mais, de que eu preciso orar mais, de que eu preciso estar mais com o coração voltado para Deus, e é isso que eu preciso fazer. Não buscar só, porque buscar os dons, a sabedoria e tudo é algo que você busca, mas cuidado. Quando você não tem o fruto do Espírito, aquilo que você busca, você lembra do interesse? Você lembra de fazer as coisas para proveito próprio? Isso é para a igreja. Isso é para as pessoas, isso é para os outros. Na verdade, se você tem sabedoria, é para os outros serem alimentados. Quando você tem o dom da cura, é para os outros serem curados, mas é para você não querer nada, porque é a glória de Deus, porque dons está com você, mas não é de você. Está com você, mas é de Deus. E mesmo que você vai lá fazendo coisa totalmente errada e que não estão de acordo com a palavra de Deus, Deus não vai tirar isso de você. Porque Deus é bom, Ele dá. Não, mas será que... Não. Uma coisa é fazer uma profecia falsa, uma coisa é uma profecia de verdade. Tem gente, já vamos falar sobre aquele profeta que falou e viu Jesus, viu a época de Jesus, profetizou sobre ele. O cara vendia as profecias, vendia para ele amaldiçoar o povo judeu. Então imagina, irmão, e foi um profeta reconhecido na Bíblia. E isso que a gente precisa entender, que quando eu faço as coisas para mim mesmo, os dons ainda vão continuar se manifestando, mas o que não vai ser manifestado em mim vai ser os frutos do Espírito Santo. Então esse que é o paralelo. O fruto é uma evidência interna de um relacionamento com Deus. Agora os dons, pelo contrário, como uma manifestação externa daquilo que não é meu, mas que é um serviço ao próximo, ele só precisa sair daqui quando dentro de mim tem os frutos do Espírito. Porque quando sai alguma coisa, mesmo que não seja minha, boa de mim, e eu vejo que isso pode ter um retorno bom, aí eu vou me tornar o quê? Eu vou me tornar o profeta que profetiza para receber oferta, eu vou me tornar o cara que tem sabedoria para trazer as pessoas e até vender talvez por isso, o cara que vende uma oração, e é isso que acontece, irmão, é aqueles que fazem coisa pelo seu próprio benefício, e o reino de Deus é o contrário. O reino de Deus é algo que a gente veio simplesmente para ser filho de Deus. Então, para exercer a filiação de Deus, significa fazer o que é cuidar do negócio do meu pai aqui na terra, enquanto o meu irmão maior não vem, enquanto o queridinho de Deus não vem, enquanto isso eu só estou cuidando da herança de Deus aqui, irmão. E simplesmente isso, cuidar, guardar, assim como Adão deveria ter cuidado e guardado o Éden, assim mesmo é que você tem que fazer. Então, vamos voltar, vamos ir para um louvor agora. Eu quero que você preste atenção muito bem.
a gente, nesse programa, irmão, estamos pregando uma palavra que pode salvar a vida, que pode mudar as vidas. Eu quero que você nos ajude a pregar, a continuar essa pregação e todos os trabalhos que a Infinito Amor também faz. Em nome de Jesus.